Plano de leitura bíblica, Daniel, de 13 a 14, dezembro, dia 28. Daniel, capítulo 13. História de Susana. Havia um homem chamado Joaquim, que habitava na Babilônia. Tinha desposado uma mulher chamada Susana, filho de Elcias, de grande beleza e piedosa, porque havia sido educada segundo a lei de Moisés por pais honestos. Joaquim era sumamente rico. Junto com sua casa havia um pomar. Os judeus reuniam-se frequentemente em casa dele, porque gozava de particular consideração entre seus compatriotas. Haviam sido nomeados juízes naquele ano 2 anciãos do povo, aos quais se aplicava bem a palavra do Senhor. A iniquidade surgiu na Babilônia de anciãos, juízes, que passavam por dirigentes do povo. Esses 2 personagens frequentavam a casa de Joaquim, aonde vinham consultá-los todos aqueles que tinham litígio. Lá pelo meio-dia, quando toda essa gente tinha ido embora, Susana vinha passear no jardim de seu marido. Os 2 anciãos viam-na, portanto, todos os dias durante seu passeio, tanto que se apaixonaram por ela, e, perdendo a justa noção das coisas, desviaram os olhos para não ver mais os céus e não ter mais presente no espírito a verdadeira regra do comportamento. Ambos foram atingidos pelo amor a Susana, mas sem se confiarem mutuamente sua emoção. Tinham vergonha de declarar um ao outro o desejo que sentiam de possuí-la. Todos os dias, inquietos, procuravam avistá-la. Uma vez disseram um ao outro: "Vamos para casa, está na hora do almoço." Saíam cada um para seu lado, mas havendo ambos retrocedido, encontraram-se novamente no mesmo lugar, perguntando um ao outro qual o motivo de sua volta. Confessaram-se sua concupiscência. Combinaram então um encontro onde a pudessem surpreender sozinha. Enquanto calculavam qual seria o momento propício, eis que Susana chegou como de costume com 2 empregadas e tomou a resolução de banhar-se, pois fazia calor. Lá não havia ninguém, salvo os 2 anciãos escondidos que a espreitavam. "Trazei-me", disse ela às 2 empregadas, "óleos e unguentos, e fechai as portas do jardim para eu me banhar." O que elas fizeram por sua ordem? As portas do jardim estando fechadas, saíram pela porta do fundo para ir buscar os objetos pedidos, ignorando que os anciãos lá se achavam escondidos. Apenas saíram, os 2 homens precipitavam-se em direção de Susana. As portas do jardim estavam fechadas. Disseram-lhe: "Ninguém nos vê. Ardemos de amor por ti. Aceita? Entrega-te a nós. Se recusares, iremos denunciar-te. Diremos que havia um jovem contigo e que foi por isso que fizeste sair tuas servas." Susana exclamou tristemente: "Que angústias me envolvem por todos os lados. Consentir? Eu seria condenada à morte. Recusar? Nem assim eu escaparia de vossas mãos. Não, prefiro cair sem culpa alguma em vossas mãos do que pecar contra o Senhor." Susana soltou grandes gritos e os 2 anciãos gritavam também contra ela, e um deles, correndo às portas do jardim, abriu-as. Com essa balbúrdia, os criados precipitaram-se pela porta do fundo para ver o que havia acontecido. Os anciãos se puseram a falar, e os criados enrubesceram, pois jamais nada de semelhante fora dito de Susana. No dia seguinte, os 2 anciãos, cheios de criminosas intenções contra a vida de Susana, vieram à reunião que se realizava em casa de Joaquim, marido dela. Disseram diante da assembleia: "Mandem buscar Susana, filha de Elcias, a mulher de Joaquim." Foram-na buscar, e ela chegou com seus pais, seus filhos e os membros de sua família. Era delicada e bela de rosto. Aqueles homens perversos exigiam que ela retirasse o véu, pois estava velada, a fim de poderem pelo menos fartar-se de sua beleza. Os seus choravam assim como seus amigos. Os 2 anciãos levantaram-se à vista de todos e pousaram a mão sobre sua cabeça.
enquanto ela, debulhada em lágrimas, mas com o coração cheio de confiança no Senhor, olhava para o céu. Os anciãos disseram então: quando passeávamos pelo jardim, ela entrou com 2 servas, depois fechou a porta e mandou embora suas acompanhantes. Então um jovem se achava escondido ali, aproximou-se e pecou com ela. Nós nos encontrávamos em um recanto do jardim. Diante de tal desavergonhamento, corremos para eles e os surpreendemos em flagrante delito. Não pudemos agarrar o homem porque era mais forte do que nós, e fugiu pela porta aberta. Nós a apanhamos, mas quando a interrogamos para saber quem era o jovem, recusou-se a responder. Somos testemunhas do fato. Confiando nesses homens, que eram anciãos e juízes do povo, condenaram Susana à morte. Então ela exclamou bem alto: Deus eterno, vós que penetrais os segredos, que conheceis os acontecimentos antes que aconteçam, sabeis que isso é um falso testemunho, que levantaram contra mim. Vou morrer sem nada ter feito do que maldosamente inventaram de mim. Deus ouviu sua oração, como a levassem para o monte, a morte. O Senhor suscitou o espírito íntegro de um adolescente chamado Daniel, que proclamou com vigor: sou inocente da morte dessa mulher. Todo mundo virou-se para ele. O que significa isso? Perguntaram-lhe. Então, no meio de um círculo que se formava, disse: Israelitas, estáis loucos, que condenais uma israelita sem interrogatório, sem conhecer a verdade. Recomeçai o julgamento, porque é um falso testemunho a declaração desses 2 homens contra ela. O povo apressou-se em voltar. Os anciãos disseram a Daniel: vem sentar conosco e esclarecer-nos, pois Deus te deu o privilégio da velhice. Separai-vos um do outro, exclamou Daniel, e eu os julgarei. Foram separados. Então Daniel chamou o primeiro e disse: velho perverso, eis que agora aparecem os pecados que cometestes, outrora em julgamentos injustos, condenando os inocentes e absolvendo os culpados. No entanto, é Deus quem diz: não fará morrer o inocente e o íntegro. Vamos. Se realmente a viste, dize-nos debaixo de qual árvore os vistes juntos. Debaixo de um lentisco. Respondeu. Ótimo, continuou Daniel. Eis a mentira que pagarás com tua cabeça. Eis aqui o anjo do Senhor, que, segundo a sentença divina, vai dividir teu corpo pelo meio. Afastaram o homem. Daniel mandou vir o outro e disse-lhe: filho de Canaã, tu não és judeu. Foi a beleza que te seduziu, e a concupiscência que te perverteu. Foi assim que sempre fizeste com as filhas de Israel, as quais por medo entraram em relação convosco. Mas eis uma filha de Judá, que não consentiu no vosso crime. Vamos, dize-me, sobre qual árvore os surpreendeste em intimidade? Sobre um carvalho. Ótimo, respondeu Daniel. Tu também proferistes uma mentira, que vai te custar a vida. Eis aqui o anjo do Senhor, que empunha a espada, prestes a serrar-te pelo meio para te fazer perecer. Logo a assembleia se pôs a clamar ruidosamente e a bendizer Deus por salvar aqueles que nem põem sua esperança. Toda a multidão revoltou-se então contra os 2 anciãos, os quais, por suas próprias declarações, Daniel provou terem dado falso testemunho. De acordo com a lei de Moisés, aplicaram o tratamento que tinham querido infligir ao seu próximo. Foram mortos. Assim, naquele dia foi poupada a vida de uma inocente. Eucias e sua mulher louvaram a Deus por sua filha Susana, com Joaquim, seu marido, e todos os seus parentes, pois nada de desonesto havia sido encontrado em seu proceder. E Daniel gozou desde então de uma alta consideração entre seus concidadãos. História de Bel e do dragão. Daniel, capítulo 14. Tendo-se reunido o rei Astíages e seus antepassados, Ciro, o persa, subiu ao trono. Daniel era conviva do rei e o mais honrado de todos os seus íntimos. Ora, os babilônios tinham um ídolo chamado Bel, cuja despesa diária era de 12 artabes de farinha, 40 carneiros
e 6 medidas de vinho. O rei prestava culto ao ídolo e diariamente ia adorá-lo. Daniel, porém, adorava seu Deus. O rei disse-lhe um dia: Por que não adoras Bel? Porque, respondeu Daniel, não venero o ídolo feito pela mão do homem, mas sim o Deus vivo que o criou do céu e da terra e que exerce seu poder sobre todo homem. Assim sendo, continuou o rei. Bel não te parece ser um Deus vivo? Não vês o que ele come e o que ele bebe todos os dias? Daniel pôs-se a rir. Desengana-te, ó rei, disse ele. Este Deus é de barro por dentro e de bronze por fora. Ele nunca comeu coisa alguma. Irritado, o rei mandou vir seus sacerdotes e lhe disse: Se não me disseres quem come essas oferendas, morrereis. Mas se me provardes que é Bel quem as absorve, será Daniel quem morrerá, pois terá blasfemado contra ele. Daniel respondeu ao rei: Que se faça segundo tu o dizes. Os sacerdotes de Bel eram 70 em número, sem contar as mulheres e filhos. O rei foi com Daniel ao templo de Bel. Os sacerdotes disseram: Nós saímos. Manda trazer ao rei os alimentos e o vinho misturado. Depois fecha a porta e lacra com teu sinete. Se amanhã cedo, quando vieres ao templo, verificares que tudo não foi comido por Bel, nós morreremos. Do contrário, será Daniel quem nos terá caluniado. Tinham completa confiança, porque debaixo da mesa haviam feito uma abertura secreta pela qual penetravam habitualmente para consumir as oferendas. Mas após a saída deles, quando o rei acabava de depor as oferendas diante de Bel, Daniel ordenou aos criados que trazerem cinza, a qual espalhou pelo templo todo na presença do rei. A seguir, saíram e fecharam a porta e depois de tê-la lacrada com o sinete real, retiraram-se. Durante a noite, os sacerdotes introduziram-se como de costume no templo, com suas mulheres e filhos, comeram e beberam tudo. Ao amanhecer, o rei veio com Daniel. Os selos estão intactos, Daniel. Intactos, ó rei. Logo que a porta foi aberta, o rei olhou para a mesa e exclamou: Tu és grande, ó Bel, tu não nos enganastes. Mas Daniel pôs-se a rir e impediu o rei de entrar mais adiante. Olha o chão, diz-lhes, de quem são esses passos? Vejo de fato, respondeu o rei, passos de homens, de mulheres e de crianças. E uma cólera violenta apoderou-se dele. Então mandou prender os sacerdotes com suas mulheres e filhos, os quais lhe mostraram as entradas secretas por onde se introduziram para vir consumir o que havia na mesa. O rei mandou matá-los e pôs Bel à disposição de Daniel, que o destruiu assim como seu templo. Lá havia também um grande dragão que os babilônios veneravam. O rei disse a Daniel: Pretenderás também dizer que aquele é de bronze? Vive, come, bebe. Tu não podes negar que seja um Deus vivo. Adora-o. Então, eu adoro, replicou Daniel, unicamente o Senhor meu Deus, porque ele é um Deus vivo. Ó rei, dá-me licença para fazê-lo, e sem espada nem bastão matarei o dragão. Eu te concedo, disse o rei. Então Daniel tomou breu, gordura e pelos, cozinhou tudo junto isso e fez bolas e meteu-as na boca do dragão, que estourou e morreu. Daniel exclamou: Eis aí o que adoráveis. Quando os babilônios souberam, ficaram sumamente indignados e amotinaram-se contra o rei aos gritos de: O rei tornou-se judeu, destruiu Bel, e agora fez perecer o dragão e matar os sacerdotes. Vieram à presença do rei e disseram-lhe: Entrega-nos Daniel, do contrário nós te mataremos, bem como toda a tua família. Diante da violência com que ameaçavam, o rei viu-se forçado a entregar-lhes Daniel, que eles jogaram na cova dos leões, onde permaneceu 6 dias. Na cova havia 7 leões, os quais davam cotidianamente 2 corpos humanos e 2 carneiros. Porém, daquela vez, nada lhe foi distribuído, a fim de que devorassem Daniel. Ora, o profeta Abacuque vivia naquele tempo na Judéia.
Acabava de cozinhar um caldo e picava pão dentro dele em uma panela para levá-los aos ceifadores do campo. Mas um anjo do Senhor disse-lhe: leva esta refeição à Babilônia, a Daniel, que se encontra na cova dos leões. Senhor, disse Abacuque, nunca vi Babilônia e não conheço essa cova. Então o anjo, segurando-o pelo alto da cabeça, transportou-o pelos cabelos em um fôlego até a Babilônia, em cima da cova. Daniel, Daniel, chamou, toma a refeição que Deus te envia. E Daniel respondeu, ó Deus, vós pensastes em mim, vós não abandonastes os que vos amam. Depois disso, pôs-se a comer, enquanto o anjo do Senhor transportava de volta Abacuque a seu domicílio. Ao 7º dia veio o rei chorar Daniel. Ao cercar-se da cova, porém, olhou para dentro e aí avistou Daniel sentado. E bem alto exclamou, vós sois grande, Senhor Deus de Daniel. Não existe outro Deus além de vós. Mandou retirá-lo da cova dos leões e lá jogou todos aqueles que haviam tentado eliminá-lo, os quais foram imediatamente devorados sob seus olhos. Então disse o rei que todos os habitantes da terra reverenciem o Deus de Daniel, porque é um Salvador que opera sinais e prodígios em toda a terra, e salvou Daniel da cova dos leões.